Oi, gente, boa tarde. Agora nós estamos voltando com a nossa aulinha de artes, né? Nossa aula hoje foi dividida em dois momentos. No primeiro momento, nós vimos um breve resumo de geografia e agora no segundo momento iremos ver um conteúdo novo de artes, certo? Então, vocês lembram que nós já vimos em artes música, teatro, dança, certo? Então, nós vamos dar continuidade hoje. Nós já vimos o que é música. Hoje nós vamos ver o que é um instrumento musical, certo? Então, vocês já entenderam um pouquinho do que é música. Agora vocês vão entender um pouquinho dos instrumentos musicais. Quais são os instrumentos musicais, certo? Como eles funcionam e o que é um instrumento musical, certo? Então, instrumentos musicais. Um instrumento musical é um objeto construído com o propósito de produzir música. Os vários tipos de instrumentos musicais podem ser classificados de diversas formas, sendo uma das mais comuns a divisão de acordo com a forma pela qual o som é produzido. Então, gente, um instrumento musical, o nome já diz tudo, né? O instrumento é um objeto que foi produzido a fim de emitir som, certo? Então, é aquele objeto que nós usamos, né, para ajudar, porque a música, ela tem esses sons, né? E nós também podemos cantar, mas só cantando, né, não vai ser aquele som bonito, não vai ter aquela, como é que eu posso dizer? Não vai ter aquele arranjo, né? E com o instrumento musical não, ele é produzido justamente para isso, certo? Para trazer essa coisa mais artista para a música. Então, sim, lembrando, eu acho que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Eu vou deixar disponível esse conteúdo que nós estamos vendo hoje, junto com a atividade lá na nossa salinha virtual, certo? Então, o que é que acontece? Vocês vão copiar o conteúdo no caderno e fazerem a atividade e responder, certo? Então, o conteúdo e a atividade vão estar juntas no mesmo documento. Vamos lá, continuando. Instrumentalista. Instrumentista é um músico que toca algum instrumento. Observação: pode soar estranho, mas na verdade nem todos os músicos são instrumentistas. Também chamado de concertista na música erudita. Então, gente, um instrumentista é uma pessoa que toca com algum instrumento. Então, quando a pessoa fala, João é um instrumentista, certo? Então, porque João toca com algum instrumento, que também pode ser chamado de concertista, certo? Mas nem todo nem todo músico é instrumentista, certo? Existem os músicos que não tocam, que não usam nenhum instrumento musical. Vamos lá, continuando. Alguns músicos seguem uma carreira sem tocar nenhum instrumento musical, como a de bibliotecário, terapeuta musical, engenheiro de som, produtor musical, historiador, professor, diretor musical, jornalismo em música, empresário, disco ou vídeo, jockey, diretor de programação, design de software ou hardware de música e etc. Então, vocês podem observar que existem sim, tem aquela pessoa que é instrumentista, certo? Aquela pessoa que toca com instrumento musical. E existem aquelas pessoas que trabalham com música, que são músicos, mas que não tocam nenhum instrumento musical, certo? Que eles trabalham em muitas áreas da música, né? Porque a área da música não é só cantar e tocar. Existem várias outras performances por trás, certo? Então, existem várias pessoas que trabalham com música, mas não tocam nenhum instrumento musical, certo? Vamos lá. Agora nós vamos ver a classificação dos instrumentos musicais. Como eles são classificados, quantos são, quais são, certo?
Classificação dos instrumentos musicais. Existem muitas formas de classificar os instrumentos musicais. Cada uma delas se presta melhor para cada finalidade. Existem classificações que levam em conta os conjuntos musicais, os conjuntos instrumentais, tais como orquestra. Um exemplo é a classificação dos instrumentos da orquestra sinfônica, que divide os instrumentos em corda, sopro, subdividido em madeiras e metal e percussão. Então, quais são as classificações que nós temos dos instrumentos musicais? Corda, sopro e percussão, certo? Então, são divididos nessas três classificações, certo? Então, vamos ver um pouquinho de cada uma. Os instrumentos de corda. Nos instrumentos de corda, o som é produzido pela vibração de uma corda, quando ela é friccionada ou percutida. Esta vibração é geralmente amplificada, pois a maioria destes instrumentos apresenta uma grande caixa de ressonância. Exemplo desse tipo de instrumento são o violino, a viola, a guitarra ou o contrabaixo. A qualidade sonora desses instrumentos depende da combinação entre as cordas utilizadas e a caixa de ressonância, que na maioria das vezes é feita em madeira. Então, vocês podem observar que os instrumentos de corda são aqueles instrumentos que é usado realmente a corda para emitir som, né? Um exemplo mais comum que nós vimos sempre é o violão, certo? Então, nós tocamos o violão pelas cordas. Então, isso acontece com o violino, certo? Com a aspa, com a viola, com a guitarra e contrabaixo, certo? Então, todos esses são instrumentos de corda, são aqueles instrumentos que nós tocamos, nós usamos a corda para emitir o som, certo? E geralmente esses instrumentos, eles são de madeira, certo? Agora vamos ver instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro são usualmente constituídos por tubos e o som é produzido pelo movimento do ar que se encontra no seu interior. Os diferentes sons relacionam-se com o comprimento da coluna de ar movimentado. São exemplos de instrumentos de sopro: as flautas, o saxofone, o clarinete ou a trompa. Então, gente, os instrumentos de sopro são aqueles instrumentos que nós usamos a nossa boca para emitir um som. Nós é quem emitimos esse som, né? Nós é quem manuseamos ele com o nosso sopro, certo? Então, são os instrumentos de sopro. E os instrumentos de percussão, quais são? Nesse tipo de instrumento, o som é produzido pela vibração de uma membrana ou de uma superfície. Esta oscilação pode ser provocada pela mão ou com a ajuda de baquetas, que podem ser de plástico ou de madeira. Exemplo desse tipo de instrumento são os tambores, as baterias, os xilofones ou os adufes. Então, gente, os instrumentos de percussão são aqueles instrumentos que nós usamos nossas mãos ou algum tipo de madeira para tocá-lo, certo? Que se chamam de baquetas, certo? Então, um exemplo, os tambores, que é tocado pelas mãos, então é um instrumento de percussão. A bateria não é tocada pela mão, né? Ela precisa de um auxílio, mas ela também é um instrumento de percussão, certo? Os xilofones, entre outros. Então, nós podemos ver aqui, ó, que os instrumentos de corda, só recapitulando, os instrumentos de corda, eles precisam, nós tocamos ele e o que emite o som é o toque nas cordas, certo? O instrumento de sopro é aquele instrumento que nós usamos com o nosso sopro para conseguir emitir som, e os instrumentos de percussão nós podemos tocar com as mãos ou tocar com as baquetas para emitir som, certo? Então, minha gente, a nossa aulinha de hoje, então aqui, ó, só vocês estão vendo exemplos de instrumento de corda. Aqui nós temos alguns exemplos de instrumento de corda.
Aqui nós temos exemplos de instrumentos de sopro, certo? E exemplos de instrumentos de percussão. Então, minha gente, nossa aulinha de hoje de artes foi essa. Agora vocês vão fazer o exercício, copiar o conteúdo, né? E copiar também o exercício e respondê-lo, certo? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Tchau, gente. Bom final de semana para todo mundo, certo? Até segunda-feira.